Bíblia. Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Nós vamos estar lendo a partir do versículo 35. Amém. Louvado seja Jesus. Enquanto você está abrindo sua Bíblia, que Deus abençoe cada visitante, cada amigo do Evangelho, cada irmão, irmã que está aqui com a gente. Que Deus abençoe cada igreja aqui representada. Que Deus te fortaleça, tá bom? Você é vitorioso. Nesse dia de frio, você saiu da sua casa e você veio estar aqui hoje. Deus tem uma palavra para o seu coração nesse momento. Amém, igreja? Mateus capítulo 9, versículo 35 diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Convido você a repetir comigo versículo 36. Vamos lá? Ao ver as multidões, amém. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, falar com o Senhor. Muito obrigado, meu Deus, por podermos ler a Tua palavra. Obrigado porque Tu nos dá condições de podermos estar aqui nesse lugar. Abre agora nosso entendimento. Repreenda, Senhor, toda seta, Senhor, que vem para impedir a gente de receber Tua palavra. Preocupação, angústia, lembrança de alguma coisa, vai repreendendo em nome de Jesus. A acusação, Senhor, comparações. Nós nesse momento queremos que Tu ministre aquilo que Tu reservaste, Senhor, para nós. Queremos nos deleitar na Tua palavra. No nome poderoso de Jesus nós oramos, nós pedimos, Senhor, age aqui nesse lugar, trabalha no coração de cada um dos irmãos e irmãs aqui, das famílias aqui neste lugar. No nome poderoso de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, esse texto nos dá uma direção para a gente analisar o que estava acontecendo nesse momento em que Jesus vai mostrando o seu coração, e no versículo 36, ele então tem uma declaração clara. Mateus fala de forma clara o que ele viu no ministério de Jesus Cristo. Qual era a visão que Mateus viu que Jesus tinha? A visão de Jesus. Repete comigo. A visão de Jesus. E pode ficar aí, né? Os irmãos da multimídia, por favor, nos abençoe. Os irmãos da iluminação nos abençoe também. A visão de Jesus. Qual é a sua visão de vida? Na sua visão, qual é a sua visão de vida? Você tem um projeto, um ideal de vida? Tem gente que tem excelentes ideais de vida. Alguns sonham em fazer sua faculdade e lutam com muito esforço. Outros sonham em sair do aluguel e construir a sua casa.
Já outras pessoas têm um sonho, um ideal de vida, uma visão de vida, que é poder ajuntar dinheiro, ter dinheiro para sua aposentadoria, e lutam por isso. As pessoas vão criando seu ideal de vida. Qual é o seu? Qual é a sua visão, o seu ideal, seu sonho de vida para a sua história? Você já conquistou? Há pessoas que talvez estejam aqui que já conquistaram o seu ideal, o seu sonho de vida. E se você é um desses, amém, que bom. Se você não conquistou, você precisa continuar lutando por eles. Você precisa continuar no caminho deles. Porém, quando a gente olha para esse texto aqui, a gente vê que Jesus tinha um ideal. Jesus tinha uma visão. A visão de Jesus era estar comovido com aquela situação das multidões. O que Jesus tinha de ideal era ser aquilo que Deus queria que ele fosse para aquelas pessoas que o seguiram. A visão de Jesus podia ser qualquer outra coisa também, porque ele era um homem do seu tempo, porque ele era um homem da sua época. Mas ele, sabendo do projeto de Quantos Deus estão para a aqui vida dele, ele abre que mão já de conhecem, tudo, já e ele foram lá na passa congregação a do ter São Bento? como Levanta a mão. ideal e sonho de Olha, vida, bastante gente, algo mas muito, bastante também não levantou a mão. muito maior Então do é que mesmo. qualquer coisa que ele pudesse construir, conquistar. Quantos estão aqui na terra. que já conhecem, já foram lá na de congregação do Jesus São Bento? Levanta a mão. Era poder Olha, levar bastante pessoas gente, com mas ele bastante também para a não levantou a mão. eternidade, Então para é a mesmo. morada, que ele mesmo disse: na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos lugar. O sonho, a visão, o ideal de Jesus era poder levar aquela multidão com ele. E ele se compadeceu, e ele olhava para elas, e ele sentia dor ao ver a luta, a aflição, a angústia daquelas pessoas, mas principalmente ao ver que elas estavam aflitas, sem pastor. Nada mais tocava, inspirava o coração de Jesus do que fazer a obra de Deus e ser o pastor, a direção para aquelas pessoas ali. Quem eram aquelas pessoas? Quem eram aquelas pessoas que Jesus olhou, as multidões que Jesus olhou e viu e teve compaixão delas? Depende da ótica de vista. Depende de quem está olhando para aquela multidão. Depende de quem está interessado naquela multidão ali. Para os imperadores romanos, que dominavam toda aquela terra, eles eram só contribuintes. Não importa se por causa do dinheiro deles, alguém na família deles ia morrer de fome ou de qualquer coisa. Para os imperadores romanos, eles eram apenas contribuintes e todos tinham que pagar a Roma os seus impostos. Para os oficiais, para os militares romanos daquela época, eles eram escravos. Eles eram pessoas porcas, pessoas que não tinham higiene, pessoas que não tinham valor algum. Pessoas que eles matariam com uma simples e pequena ordem de seus superiores. Eles já pegariam uma espada afiada e mataria qualquer um daqueles judeus. A qualquer momento deixaria largado no canto. Eles não tinham valor algum para os oficiais militares que dominavam ali aquela época. Mas para os líderes judeus, os escribas, os fariseus, os saduceus, para essa gente que também era judeu, aquela multidão que seguia Jesus eram pecadores, eram fanáticos, eram adúlteros, eram homens e mulheres que não mereciam Deus, a graça de Deus, pecadores, que não mereciam a graça, a misericórdia, a bênção de Abraão.
Cada um deles, no seu tempo, olhava para essa mesma multidão que Jesus viu. Mas para Jesus, aquela gente eram ovelhas sem pastor. Eram pessoas que estavam morrendo porque não tinham direção. Uma ovelha, o animal, ovelha sem pastor, é um animal que está fadado a morrer. Porque a ovelha não tem nenhum instinto para caça. A ovelha, ela não caça, não tem algum outro animal para que ela seja predador. A ovelha não consegue comer comida com dificuldade de digestão. A ovelha não consegue ir no alto das árvores para pegar talvez uma folhagem melhor. A ovelha, ela é fraca na sua questão de vivência no meio do mato. Ela só se alimenta de grama, e grama fresca. Não adianta dar para a ovelha uma grama já queimada, uma grama já grande, um mato alto. Ela não vai comer, ela vai morrer de fome, não vai comer. E se comer, ela passa mal, porque a ovelha precisa de grama baixa, fresca, recém-nascida. Uma ovelha sem pastor, ela se corta no mato, ela não diferencia o que é um capim gordura. Você já entrou no mato e já se cortou com capim? Já se espetou todo, com carrapicho, com espinho, porque entrou no mato para fazer arte, ou para pegar bola de gude, pipa, ou para fazer alguma coisa que não devia? A ovelha, e se machucou, a ovelha não sabe essa diferença. Ela entra no mato e se corta toda. Ela fica toda navalhada, porque para ela não há diferença de um tipo de vegetação para outra. A ovelha, ela é inocente, ela desce no despenhadeiro sem ser um cabrito montanhês. Ela de vez em quando pensa que é cabrito montanhês, mas não é, porque o cabrito montanhês, ele consegue andar no despenhadeiro e pula de uma pedra para outra, vai e volta, foge do predador e vive nas montanhas encapeladas. Mas a ovelha não. Ela não tem nem pata para isso, para conseguir andar nas montanhas. A pata dela só consegue andar em lugares firmes. Mas ela, teimosa, ela vai para lugares que ela não pode ir. E ela acaba ficando presa, se perde. Ela acaba ficando doente, porque não tem como se alimentar. O fim de uma ovelha sem pastor é a morte. Toda ovelha que não tem um pastor sobre ela, o final dessa ovelha será morrer. Ela vai morrer de alguma coisa, ou de inanição, ou de fome, ou será presa para um outro animal, ou de sede. Ela vai morrer de alguma maneira, porque ela por si mesma não consegue sobreviver em qualquer que seja o lugar. Jesus olha para aquelas multidões que o seguiam, famintas, pobres, sujas, com roupas desgastadas, sem dinheiro, sem resposta de nenhuma área da sociedade, dos seus próprios líderes e nem do governo romano. E Jesus se compadece dessa multidão. A visão que Jesus tem do ser humano, que não o tem como seu supremo pastor, e que não o ouve, é justamente essa visão. Essa visão de que uma pessoa sem ter direção para a sua vida está indo em direção à morte. Isso comoveu. Foi a visão que Jesus teve e comoveu o coração dele. É a visão que ele tem do ser humano hoje, daquela época e hoje, como em qualquer época. É a visão que Jesus tem das pessoas. Ele vê o sofrimento. Ele vê o sofrimento físico
dessas pessoas. Muitas delas dão cabo de suas próprias vidas, se suicidam, entram despenhadeiro abaixo na vida com decisões erradas. Ele vê o sofrimento físico dessas pessoas, ele vê o sofrimento emocional que essas pessoas têm, ele vê o sofrimento espiritual que essas pessoas têm e ele se compadece delas. Essa visão de Jesus motivou o coração dele para tudo que ele fez. E ele quer compartilhar essa visão com cada um aqui. A primeira coisa que é feita, a primeira pergunta que é feita para a gente, diante dessa circunstância toda, da visão de Jesus é: quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Nós não estamos falando aqui de pastor físico de uma igreja local. Nós estamos falando aqui do pastor, do supremo pastor. Nós estamos falando aqui de quem guia as suas atitudes, quem guia o seu coração, quem guia o seu dia a dia. Muitas pessoas se titulam cristãs, mas não têm Jesus como seu supremo pastor. O pastor de suas vidas são elas mesmas. Não é Jesus. Por que não é Jesus? Não é Jesus porque o próprio Jesus falou que aqueles que me amam são os que têm os meus mandamentos e os guardam. Esses são os que me amam. Jesus mesmo falou: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus deixou claro por onde ele passou que discípulo dele, ovelha dele, é quem o segue, é quem tem ele como supremo Senhor nas suas decisões diárias da vida. Mas só que muitas e muitas vezes a gente tem nós mesmos como senhores e senhoras da nossa vida. Nós colocamos nós mesmos no trono, mas maquiamos a situação com religiosidade, com coisas de igreja, e nós dizemos que Ele é o Senhor. Certo escritor já falava sobre isso, que nós cansamos de, muitas vezes, dizer que Jesus é o Rei. E cantamos isso, que Ele é o Rei, entronizamos, a Ti rendemos louvores, mas tudo isso para esconder a coroa de rei que está na nossa outra mão, escondida atrás. Porque nós dizemos uma coisa, mas na primeira situação da vida, nós demonstramos que aquela coroa, quem manda sou eu, e eu coloco sobre a minha cabeça e governo a minha vida, como eu acho que é melhor, como eu bem entendo. Todos que governam sua vida, sejam crentes, membros de igreja, batizados, pastores, líderes, diáconos, seja o nome que tiver, mas governam suas vidas à sua própria maneira, não são ovelhas do Supremo Pastor. Ser ovelha de Jesus é segui-lo, é obedecê-lo. E uma ovelha sem pastor, você já sabe qual é o final, eu já disse para você. A primeira pergunta que salta aos nossos olhos nesse texto é: de quem você é ovelha? E não venha com religiosidade, porque Deus te conhece. E não seja precipitado em responder para si mesmo, porque o Senhor sabe. Se você o obedece, se você faz o que você sabe que você tem que fazer, ou se você dá vazão às suas vontades e necessidades em primeiro lugar, você precisa colocar Jesus como seu supremo pastor. Você precisa se juntar ao rebanho dele, porque o rebanho dele, ele não deixa com que morra de sede e de inanição. E você vai ver isso mais na frente. Mas aí tem uma outra pergunta que é feita diante desse texto para nós. A primeira foi essa: quem é o seu pastor? Se Jesus não é o seu pastor, hoje, essa palavra foi para o seu coração.
Hoje, você precisa colocá-lo como, de novo, pastor da sua vida. Hoje, você precisa voltar e colocar ele no lugar certo, centro da sua vida. Hoje, você precisa dizer: Jesus, eu te coloco como meu Senhor e Salvador de novo. Eu quero que tu conduza a minha atitude. Chega de mandar na minha vida. Senhor, eu quero que seja feita a tua e não a minha vontade. Amém, meu irmão? Essa é a primeira decisão que você tem que tomar. Mas aí a gente olha para essa questão da visão de Jesus aqui e se compadecendo dela, e a gente vê que tinha algo no coração de Jesus ainda mais profundo. Ainda tinha mais coisas profundas. A visão dele, da multidão, ainda revela coisas mais profundas para nós. A primeira coisa que nos mostra é que Jesus, ele acreditava sim que era possível mudar aquelas pessoas. Jesus acreditava de que Deus poderia usá-lo para transformar aquelas pessoas. Não era só um pensamentozinho qualquer dele, não. A sua visão determina a sua ação, determina o que você faz. Enquanto Jesus tinha a visão ali daquelas multidões sem pastor, todas lanhadas, surradas, sem saber para onde iam, morrendo, enquanto ele tinha essa visão das multidões sem um pastor para suas vidas, ele não foi para o shopping comer pipoca e ver filme. Ele não foi ver uma série de Netflix e descansar. Ele não foi tomar um chocolate quente nas noites frias e ficou só nisso a vida toda. Não! Enquanto ele tinha visão daquelas pessoas que morriam porque não tinham direção, Jesus foi ao batente, ele dobrou as mangas da camisa e foi ao trabalho, ele foi agir, ele foi fazer alguma coisa, movido por essa visão que ele tinha. Ele começou a trabalhar e ir às pessoas. Ele viajava a pé. Ele viajava de cidade em cidade. O texto que nós lemos aqui fala claramente, cidades, povoados. Quando ele chegava nesses lugares, ele ia para os lugares específicos, para as sinagogas, ensinar a palavra de Deus. Ele ia ajudar os enfermos, ele ia curar os doentes, ele ia ministrar aqueles que necessitavam. Jesus observava as cidades, os povoados, e via aquelas pessoas com quem ele ia ajudar. Ele estava a trabalho o tempo todo, ele agia de forma direta, de forma que ele alcançasse as necessidades daquelas pessoas. Jesus tinha visão daquelas multidões, mas ele acreditava: Deus pode agir na vida dessas pessoas. Elas podem ser transformadas, podem ter nova vida, elas podem ser salvas, elas podem ser curadas. Triângulo da satisfação é crer, sentir, fazer. Se você não crê, não sente, não faz, isso não traz resultados em nada na sua vida. Primeiro você crê que aquele objetivo que você tem, isso é real, isso é válido. Isso vai trazer crescimento para você, para a sua história, para a sua vida e para a sua família. Isso é bênção de Deus. Depois que você crê, você sente o desejo, a necessidade daquilo ali, você sente a dor. Deus sempre que quis falar ao povo, primeiro ele falou ao profeta dele. Ele primeiro fala para o profeta, para depois falar para o povo. Sempre foi assim. Ele faz com que as pessoas que ele quer usar sintam a necessidade daquilo. Foi assim com Jeremias, Isaías, foi assim com todos os profetas, e foi assim com Jesus. Primeira pessoa crê, ele crê que aquilo é possível, mas ele depois sente aquela necessidade no coração, e finalmente a pessoa vai fazer, agir em direção àquilo ali. Isso é que traz resultado. Essa lição não é só para a visão de Jesus, isso é para a vida toda. Se você sente necessidade de alguma coisa, mas não crê que aquilo é possível, que aquilo alguém pode fazer, que aquilo pode se tornar realidade, não adianta nada que você vai fazer. Você não crê, como é que alguém vai crer?
Você não acredita no projeto? Você não acredita em você mesmo? Você não acredita na sua vida profissional? Você não acredita que você pode concluir? Você não acredita que você pode passar? Como é que você quer que alguém vá acreditar em você? Primeiro, acredite que é possível. Acredite que você pode conquistar e que aquilo tem um propósito. E depois sinta no seu coração o desejo daquilo. Mas não fique, uma pessoa pode crer, pode sentir o desejo no coração e não agir. Ficar o tempo todo sonhando. A ideia de sonho é isso. A ideia de sonho é alguém que fica o tempo todo no mundo imaginário. No mundo imaginário, imaginando coisas, o que seria. E não pratica, e não vai para a ação. Também não acontece nada. Mas quando alguém crê, quando alguém sente e trabalha, os resultados vêm. Assim foi na vida de Jesus. Jesus tinha convicção do seu trabalho. A visão de Jesus não é uma visão de um sonho romântico, de um negócio que ele achava, não. Era realização, era vida na vida. Ele orava, ele ouvia Deus falar, ele clamava ao Pai, ele jejuava, ele dedicava tempo de comunhão com Deus para ouvir Deus falar ao coração dele. Ele dedicava tempo de solidão com o Senhor, ele dedicou tempo de estudo da palavra, ele dedicou tempo de comunhão com Deus para que Deus ouvisse a sua oração. Jesus não nasceu assim no estalo de dedo. Ele foi alguém que se dedicou àquilo que Deus tinha para a vida dele. Ele tinha convicção do que ele podia fazer na vida daquelas pessoas. João 17, quando chega lá em João 17, ele deixa para nós uma lição tão clara. Versículo 8. Versículo 7 também, né? João 17, de 7 ao 9. Agora eles sabem tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram, olha a ênfase, olha a entonação de verdade, de crer, de saber que aquilo é verdadeiro. Reconheceram de fato que vem de ti e creram que me enviaste. Jesus está falando do ministério dele, das pessoas que ouviram e do que ele falou para essas pessoas e que elas creram. E agora ele começa a orar por essas pessoas, ele vai confirmando cada vez mais o ministério, ele vai confirmando cada vez mais que ele acreditava, que no coração dele ele tinha plena convicção. Pergunta para a sua vida. As perguntas, pode tirar o texto, as perguntas são que incomodam, né? Você crê que é possível mudança na sua vida realmente? Você crê que há esperança para a sua vida, na situação que você está, na condição que você está? Você crê, Jesus creu no ministério, ele creu no que ele fez. A visão dele nos mostra que ele não foi lá para tentar ver se fosse possível ou não. Não, ele foi porque ele tinha plena convicção do Deus da onde ele veio e quem ele era, o Filho do Deus vivo. Você crê que esse Deus pode transformar também a sua vida? Você crê que Jesus é esperança para o homem, para a humanidade? Você crê que Jesus pode realmente mudar você de dentro para fora? Se você crê, você é chamado para fazer como Ele, ao ver. Faça como Ele. Não espere que as pessoas venham até você. Vá até elas. Primeira coisa, se você crê e você é servo de Deus, não espere que as pessoas necessitadas venham e peçam ajuda. Vá até elas. Jesus foi até elas, porque ele via que elas precisavam, ele sabia, cria que Jesus ia mudar a vida delas. Vá até as pessoas. Se você crê que Jesus pode mudar a sua vida realmente, entregue-se totalmente a Ele. Decida o que você tem que decidir.
se tem que decidir pelo batismo, se tem que decidir por abandonar amizades, se tem que decidir por abandonar situações, se tem que se decidir para voltar aos caminhos do Senhor, decida o que você tem que decidir, porque você crê que realmente Deus pode mudar a sua história. A visão de Jesus nos mostra que ele acreditava, é possível, então ele foi. A visão de Jesus nos ensina, quando ele vê essa multidão, nos ensina ainda mais, porque mostra para a gente por que ele agiu como ele agiu. Por que ele agiu? Jesus acreditava, ele cria que ele poderia mudar aquelas pessoas, por isso ele agiu, era possível e ele foi, agiu. Ele acreditava que todas aquelas pessoas poderiam ser transformadas, que ele ia semear uma semente, mas que a colheita ia ser enorme. Isso me faz lembrar a ilustração de certo menino e um idoso que estavam pescando à beira de um lago. O menino não pescava nada, não tinha técnica para pescar, mas o idoso pescava, e sempre pescava um peixe grande. E quando ele pescava o peixe grande, ele pegava, tirava o peixe do anzol, e jogava o peixe de volta no lago. E o menino não pescava nada, e daqui a pouco o idoso pescava de novo um peixe grande. Aí ele via que era um peixe grande, mudava o semblante, tirava o peixe do anzol, jogava no lago. E ele fez isso várias vezes. Até que chegou um momento em que ele, pescando, veio um peixe pequenininho. Aí quando o idoso pescou o peixe pequenininho, o menino olhou para o idoso para ver o que ele ia fazer, e o idoso pegou o peixe e mudou o semblante. Pegou aquele peixe, ainda bem, peixe pequenininho, tirou do anzol e botou no saquinho dele. O menino ficou incomodado e o menino foi lá: moço, não entendi, por que o senhor joga todo o peixe grande de volta na água e ficou com um peixinho pequenininho? Aí o idoso falou para ele: é porque lá em casa a minha frigideira é pequenininha, só cabe peixe pequeno. Esses peixes grandes não me servem para nada, eu só quero peixinho. Moral da história: qual é o tamanho da sua frigideira? Qual é o tamanho da sua frigideira? Você vai crer e vai trabalhar mediante o que for o tamanho da sua frigideira. Algumas pessoas são igual àquele idoso. A sua frigideira é pequenininha, não tem expectativa de nada, e mesmo quando vier, não me serve, porque a minha frigideira é muito pequena. Na realidade, os pensamentos estão invertidos na história, porque aquela pessoa que tem a sua frigideira pequena, ela está demonstrando que não tem fé de que alguma coisa pudesse acontecer, e não muda a frigideira, mesmo Deus mandando o peixe grande, não muda a frigideira. A situação está aqui dentro da gente, a situação é o nosso interior que demonstra. A ideia aqui de Jesus vendo a multidão é que Jesus olhou para aquele monte de pessoas que ele talvez nem pudesse falar individualmente com todas elas, mas ele olhou e ele agiu, porque ele sabia que Deus poderia trabalhar no macro, que o Senhor poderia trabalhar nas coisas grandes, que o Senhor podia fazer mudanças muito maiores. O próprio, Ele mesmo falou: vocês farão coisas ainda maiores do que eu, porque Ele sabia de que Ele estaria semeando, mas Deus faria crescer muito mais. A visão de Jesus era a visão da multidão chegando diante do Pai, diante do trono do Cordeiro. Era a visão de Apocalipse,
Era a visão daquela multidão chegando lá, dizendo para o Senhor: santo, santo, santo é o Cordeiro. Pessoas de todas as terras, de todas as nações, de todas as línguas. E ele deu a vida dele por isso. Ele acreditou que Deus poderia mudar através dele aquelas pessoas, aquela gente sofrida. E por causa disso, ele empenhou a vida dele. Ele empenhou tudo, o seu ministério, até a morte. Ele foi por essa visão, por esse pensamento. Lá em João 4, Jesus deixa claro para nós, João 4, versículo 28. Ele está conversando com a mulher samaritana. Ele viajou muito para falar com essa mulher. E ele conversa com ela. E ele ministra cura, transformação para a vida da mulher samaritana. Chega um momento, lá no versículo 28, que acontece assim. Então, deixando seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Olha, eles foram de uma cidade, ela saiu dali de onde ela estava, à beira do poço, fora da cidade, Samaria, voltou para dentro da cidade, falou para aquelas pessoas, e aquelas pessoas começaram a vir, porque pelo testemunho dela, a primeira missionária, eles vieram para conferir a palavra dela. Ela está trazendo aquela multidão para Jesus. Nesse meio tempo, nesse inteirinho, os discípulos chegam. Eles tinham saído. E eles dizem, enquanto isso os discípulos, versículo 31, enquanto isso os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa? Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os discípulos disseram uns aos outros: será que alguém trouxe comida? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. E Jesus dá uma lição para eles no versículo 35, que serve para nós hoje. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá a colheita? Era tempo de plantação, já tinham plantado, eles estavam esperando crescer a lavoura, e faltava só 4 meses para colher o milho. Do milho ia sair comida, o trigo, dali ia sair alimento para eles. Ora, estamos falando de uma comunidade rural. Jesus então está falando para eles: vocês não dizem que daqui a 4 meses ainda haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos. Quando Jesus fala isso, quem está chegando naquele lugar? Quem está vindo de volta? Quem está vindo e trazendo com ela uma multidão para conhecer Jesus? A samaritana, ela está vindo lá longe, talvez alguns metros, centenas de metros de distância, e Jesus está usando justamente a metáfora da colheita para falar para aquelas pessoas, para falar para os seus discípulos sobre a sua visão. Abram os olhos. Abram os olhos. Versículo 35, né? Pulando para o 36. E vejam os campos, eles estão maduros para colheita. Você pode repetir comigo esse finalzinho aí do 35? Abram os olhos. Vamos lá? Abram os olhos e vejam os campos. Versículo 39, olha o que acontece lá na frente. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, por causa do seguinte testemunho dado pela mulher.
Ele me disse tudo o que tenho feito. Jesus, a visão dele era ampla e ele agiu dentro da visão que ele tinha. Ele podia mudar as pessoas. As pessoas esperavam alguma coisa que poderia acontecer em outro tempo. Jesus está falando para os discípulos, não tem nada a ver com colheita, não tem nada a ver com outro tempo, tem a ver com agora. Abram os olhos e vejam. A visão de Jesus fez com que ele fizesse o que ele tinha que ser feito hoje, não amanhã. O que tinha que ser feito, teria que ser feito agora. Abra os olhos e você vai ver um monte de gente tomando remédio, caminhando para o suicídio. Abra os olhos e você vai ver um monte de gente que foi crente, mas que se deixou esfriar na fé e agora está nos botecos por aí, bêbado, trocando os pés. Abra os olhos e você vai ver um monte de família que antes estava numa igreja, servindo a Jesus, e agora cada um membro da família está em algum lugar diferente, a família foi desfacelada. Abra os olhos e veja quantas pessoas estão como ovelhas sem pastor, caminhando em direção à morte, precisam de um alerta, precisam de uma palavra, precisam de alguém que lhes diga, saia desse caminho, abra os olhos e veja, é o que Jesus está falando para os discípulos, e a samaritana está vindo com um monte de samaritano, vindo lá de dentro da cidade, desesperado, querendo saber, será que ele é o Cristo mesmo? Será que é? Será que não é? Foi o testemunho único daquela mulher que fez com que aguçasse dentro deles o desejo de mudança de vida. A nossa sociedade padece a cada dia, morre a cada dia, enquanto tem pastor para a vida delas, enquanto tem direção para a vida delas, mas elas estão como ovelhas, caminhando sem rumo, doentes, sem ouvir Deus. O Senhor chama cada servo dele, cada discípulo dele, para ter a mesma visão que ele teve. Enquanto os discípulos estavam tendo a visão de comer, de alimentar aquele momento da vida dele, o Senhor Jesus estava dizendo para eles, tem coisa muito maior. Você vai ter um objetivo muito maior de vida, você vai construir para a eternidade, você pode conquistar aqui agora alguma coisa, fazer tua casa, concluir coisas, você pode terminar de criar teus filhos, você pode fazer um monte de coisa, mas existe um objetivo muito maior para a tua vida, para a eternidade, porque vai chegar um dia que tudo isso que você fez, que foi muito bom, você curtiu porque Deus te deu, mas vai acabar, vai deixar de existir. E quando tudo isso deixar de existir, você vai estar colhendo o que você semeou para a eternidade. Abra os olhos, é o que Jesus fala para os discípulos, quando vêm os samaritanos para ouvi-lo, e ele falou de Jesus para essa gente. Ele falou do amor de Deus, melhor dizendo, para essa gente. Versículo 39, muitos creram nele. Muitos viram, Jesus agia, porque ele tinha a visão do que poderia acontecer naquelas pessoas. A visão de Jesus fez com que ele tivesse ação. A visão de Jesus fez com que ele cresça. A visão de Jesus fez com que ele tivesse sentimento por aquelas pessoas. Ele amou aquelas pessoas, ele dedicou sua vida. A visão de Jesus nos mostra que ele se preocupava mais com a obra de Deus do que com ele mesmo. A visão de Jesus, ele se preocupava com o que Deus tinha para fazer aqui na terra através dele. E quando chega na continuidade do texto, lá de Mateus, volta a tua Bíblia para lá, Mateus, para a gente concluir Mateus 9. Concluindo Mateus 9, quando Jesus fala com essa gente, a colheita é grande, versículo 37 e o 38, versículo 37, então disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, lê comigo o versículo 38, essa oração.
Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores. A visão de Jesus mostra que ele colocava a obra de Deus como prioridade na sua vida. E ele ora, e ele pede aos discípulos para orarem, para que também outras pessoas tivessem essa mesma visão. Muitas pessoas estão dentro de uma igreja, mas estão com uma visão egoísta. Querem Deus só para si mesmos. Querem Deus somente para a sua vida. Querem viver um êxtase gospel. Querem uma palavra que venha acariciar o seu coração todo domingo. Querem alguma coisa que as levante. Querem alguma coisa para si. Vivem a vida cristã o tempo todo assim. E Deus vem e fala para nós: você não é o exclusivo nessa face da terra. Você não é prioridade do reino de Deus. Você não é o centro do mundo. Deus tem uma obra para fazer. E Ele está rogando para que pessoas parem de olhar para o seu umbigo e olhem para aquele que quer fazer uma obra. Olhem para aquele que tem muito mais para fazer para a eternidade. Foi isso que Jesus disse, quando Ele disse: vocês pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Quantas pessoas erram e pensam que Jesus está falando: então eu quero que seja uma bicicleta, eu quero uma moto, eu quero um carro, eu quero um avião, tudo que eu pedir em meu nome, Ele farei. Não, Jesus está dizendo para não olhar para o umbigo. Nessa hora não é para você estar olhando tudo que vocês pedirem em meu nome, para o umbigo eu farei, não. É pelo reino, é pelo propósito maior, pela visão maior que Jesus tinha. Ele chama: roguem ao Senhor para que envie trabalhadores para a sua seara. A visão da nossa igreja tem sido nessa direção. Nós temos o CCM, onde as pessoas estudam por 3 meses. Depois elas iniciam projetos evangelísticos. Nós temos 10 projetos evangelísticos, 10 células se reunindo às quartas-feiras. O objetivo dessas células é falar de Jesus para não crentes. É ser justamente o trabalhador para a seara, para os outros, para fora. E a cada quarta-feira nós temos alegria quando a gente vê a foto. Quando eu vejo as fotos, entra nas redes sociais da igreja, você vai poder ver as fotos. São 10 células, cada uma tem 2 visitantes, 3 visitantes, 5 visitantes. Juntando por semana 10 células, dá 30 visitantes, coisa que a gente não tem em nenhum culto. Mas as pessoas estão indo lá atrás, atrás, porque creem que Deus pode mudar a vida daquelas pessoas, orando por elas, clamando por elas, jejuando por elas. Essa semana, uma das tarefas de uma das turmas era ir ao monte orar. Que alegria ver gente se converteu, que até algum ano e pouco atrás era cachaceiro, que vivia no boteco, no sindicato, agora está no monte, ajoelhado, orando ao Senhor, clamando para que alguém venha e tenha um encontro com Jesus, como ele também teve, como ela também teve. Que alegria tremenda, porque é isso que Deus chama a gente para fazer, meu irmão. É isso que o Senhor quer da sua vida. Ele quer te abençoar, mas Ele quer que você abra a sua visão, abra os olhos e veja os campos brancos para a colheita. A visão de Jesus mostra que a prioridade do trabalho, a obra de Deus é que estava no coração dele, e ele pede para orar porque ele não quer que isso se esfrie. Mas tem gente que quer que esfrie, tem gente que quer só que outro faça. Jesus vem e fala: não, eu quero que pessoas se disponham a trabalhar. Ele não mudou a visão, ele continua com a mesma visão, a visão daqueles ovelhas sem pastor. E aí nós encerramos aqui esse texto. Quem é você nessa história? Você é ovelha do pastoreio de Jesus? Então abra os olhos, os campos estão brancos para a ceifa. Vamos servir, vamos trabalhar, vamos adiante, vamos agir, creia, vai atrás, não espera vir, vá, bota o sapato, vai enfrentar a chuva, o sereno, o sol. Vá visitar, vai orar, vai ao monte clamar, vai pedir ao Senhor quem é, jejua por essa pessoa, clama a Deus em oração por ela. Você é ovelha do pastoreio de Jesus,
Então coloque-se diante dele, fale: Senhor, cura minhas mazelas, cura minhas dores, me alimenta a alma, Senhor, me guia na tua estrada, Senhor, me fortaleça, não deixa eu cair. Hoje ainda eu conversava com um irmão, e na rua do Pilar, e eu falando: meu irmão, cadê você? Não tenho te visto na igreja. Ah, pastor, está muito frio, não sei de onde vem a frieza, não sei como é, não sei como pode, não sei porque eu estou tão frio. Eu sei porque está frio, eu sei porque não precisa ir muito longe. Você está frio porque uma fogueira ela não aquece de uma hora para outra. Já tentou fazer churrasco? Churrasqueiros de plantão, em quanto tempo você acende a tua churrasqueira? Acendeu o fogo, apertou o botão e já fez a fogueira? Já está pronto? Não, você precisa aquecer. Você precisa acender o fogo primeiro. Você precisa ventilar. Você precisa saber colocar o óleo no lugar certo, distribuir os carvões que vão pegando fogo nos lugares certos. Você precisa abanar, alguns vão lá e botam o ventilador, e você vai tentando assim. Quando a fogueira, a churrasqueira está acesa, aí é a hora de colocar a carne. Se colocar antes, enche de carvão a carne. Então, não é de uma hora para outra. Por que está frio? Está frio porque foi achando que a vida cristã podia ser levada de qualquer maneira, que eu posso ir à igreja hoje e voltar daqui a mês que vem, que eu posso ler a Bíblia hoje e eu posso ler só como não me der vontade de novo daqui a 2 meses, que eu posso levar minha vida sem orar, eu posso levar minha vida cristã sem buscar a Deus. Não pode, está esfriando e não sabe, daqui a pouco está no mundo e fica olhando: meu Deus, eu estava na igreja tal dia, agora eu estou no mundo. Você deixou esfriar, irmão, e a tarefa é sua, não é de Deus, não é do Senhor te manter quente, você é que tem que buscar. Jesus está dizendo aqui: ora ao Senhor da seara, para que Ele mande trabalhador, e o Senhor manda. Você não quer fazer a obra dEle, não? Você não quer se manter quente? Você não quer fazer o que tem que fazer, não quer abandonar o que tem que abandonar, não quer perdoar quem tem que perdoar, voltar para onde tem que voltar. Meu irmão, Deus continua a sua obra. Ele vai continuar trabalhando. E Ele vai continuar indo em direção ao projeto que Ele tem. E Ele, independente de mim e de você, Ele vai fazer a obra dEle. Nós somos os galhos, os ramos. Ele é a videira. Quem está na videira é que está sendo beneficiado. Quem está na videira, quem é o galho, quem é o ramo, está sendo beneficiado pela videira. Você servir ao Senhor, você fazer a obra dEle, não pensa que você está fazendo um favor para Ele, não. Não pensa que você está acariciando Deus. Ah, eu vou servir a Ele, vou fazer o que Ele quer. Deus faz a obra dEle sem você, sem mim. Deus faz a obra dEle e Ele usa quem Ele quer usar. Beneficiado é quem se liga ao galho, ao caule da árvore, quem está ligado à videira. Beneficiado sou eu por servir ao meu Senhor. É você por entregar sua vida a Ele. É você por dedicar a Ele seus dons. Beneficiado é você, porque Ele vai continuar te alimentando e você está ligado a Ele. Amém, meu irmão? Quero orar com você. A visão de Jesus fez com que Ele visse ovelhas sem pastor. Como você está hoje? Queria convidar você a ficar em pé para a gente orar.